Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique. Vou começar mais uma lista agora, nossa lista sobre a aula de derivadas parciais, né? Então essa primeira questão é um problema muito simples para calcular as derivadas parciais nas funções abaixo nos pontos indicados, né? Então o que a gente vai precisar fazer para esse problema, né? Nós vamos precisar calcular a derivada no xy qualquer, calcular as derivadas parciais, né? dρf, dρx e dρf, dρy em xy quaisquer e aplicar o resultado, né? Depois aplicar o resultado, que é um processo bem mecânico. Muitas das regras já vêm importadas do cálculo de uma variável, com a maioria das técnicas de derivação, né? Então a gente vou optar por fazer algumas interessantes para que vocês possam, para que a gente possa testar todos aí, tá? Pelo menos a maioria deles aí. E aí aplicar no ponto. No ponto B, certo? Essas são as duas coisas que a gente vai precisar fazer aqui. Começar aqui fazendo o básico, item A. Não tem graça o item A, né? Então eu quero, se tem f de xy como sendo x ao cubo menos 3xy quadrado mais 2y à quarta em P23, né? No ponto 23. Vamos lá, quem é que é df dx? Aqui existe uma anotação, acho que vocês estão utilizando o Stewart, né? E no James Stewart a gente até sintetiza essa anotação como escrevendo uma coisa fx, né? fx em xy, né? Que é a mesma coisa. Então, quando eu derivo em relação a x, a variável y permanece constante, eu considero ela como constante, né? Na prática eu estou derivando na direção do vetor 1, 0, né? Derivado do vetor canônico 1, 0. Então você vai ter 3x quadrado menos 3y2 mais 0, né? Então aqui basta você olhar, ó, derivada de x ao cubo 3x quadrado. Aqui o y quadrado é constante, então como se eu tivesse menos 3y quadrado x. Quando eu derivar o x, a derivada é 1. E aqui 2y à quarta, a derivada disso em relação a x é 0. Certo? Quem é que vai ser dρf dy? Também no ponto geral xy vai ser também um livro preferido. Vocês escolhem a anotação preferida de vocês, né? df dy em xy ou fy em xy, né? Aqui o processo é o mesmo. Eu pego essa função e vou derivar em relação a y agora. Quando eu derivar em relação a y, esse cara agora, ó, x ao cubo é 0. Menos. Aí, ó. O x é constante e eu vou derivar y quadrado, então vai ficar menos 3x 2y mais aqui, ó, 2y4, né? Então você vai ter 8y ao cubo. Quando você ajeitar a casa, nós vamos ter que df dy em xy, df dy em xy é igual a menos 6xy mais 8y ao cubo, né? Quando a gente aplicar no ponto, né? Vamos aplicar esse cara no... Aplicando em 2, 3. O que a gente vai ter? Vamos ter que df dx em 2, 3 vai ser quem? Vai ser ali 3 vezes 2 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 8, 24 menos 27, menos 3. Né? E esse cara aqui, df dy em
Dos 3 vai ser menos 6 vezes 2 vezes 3 mais 8 vezes 3 ao cubo. Aqui vai dar 27, 27 vezes 8, que é só conta, né? Vai dar menos 36 mais esse trem aqui. Eu sou péssimo de conta, vamos utilizar um recurso. Então aqui eu vou ter 27 vezes 6 vezes 8, desculpa, 27 vezes 8 mais 36, mas não, desculpa, menos, tá aqui, mais 36 menos 72, que aí eu consigo tirar os 36 lá, 180, beleza? Isso aqui dá 180, então tá aqui a gente tem as duas soluções para o item A, né? Vou precisar uma reta aqui para separar o item A. Vamos fazer um outro aqui, deixa eu pegar um outro item. Pronto, vou pegar um item interessante que a gente tem que usar uma regra do produto, por exemplo, né? Vou pegar aqui o item D de dado. Pegando o item D de dado, a gente vai ter f de xy em igual a x seno de y, né? Em o ponto é o ponto de coordenadas 2π. Então vamos lá, tem que fazer isso aqui, né? Então quem é que vai ser df dx aqui? Regra do produto. Como é que faz a regra do produto para funções de várias variáveis? Do mesmo jeito que você faz a regra do produto para funções de uma variável. Tem diferença. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivada da primeira vezes a segunda vai dar 1 vezes seno de y, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação... Aqui em relação a x, ó, tem que lembrar que você está derivando em relação a x. A derivada de seno de y em relação a x é zero, né? Essa função só depende de y. Então isso aqui vai ser seno de y. Se você fizer df dy da mesma forma, você vai ter df dy em xy, que vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda, a derivada de x em relação a y é zero, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a y, cosseno de y, a derivada do seno é o cosseno. Então esse termo some e sobra apenas x cosseno de y, certo? E aí quando você quiser, nós aplicarmos, você aplica no ponto P2π, quais são as derivadas que nós vamos ter. Então, df dx no ponto 2π, 2π coordenadas 2π, né? Vai ser seno de π, que é zero, né? E df dy no ponto 2π vai ser 2 cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, você tem que lembrar que esse cara aqui vale menos 1, né? De tal forma que isso aqui dá menos 2. Então não tem estresse, galera, tudo tranquilo, tudo sem muito. Vou pegar um outro mais interessante, né? Oh baby, me atende, que vontade de jogar meu celular na parede. Vou pegar um interessante aqui, galera. Pronto, não tem que precisar usar a regra da cadeia aqui, o item G. A gente já vai ter que usar a regra da cadeia aqui, não tem o que fazer, né? Quando você for derivar, pelo menos a regra da cadeia
você estiver olhando para uma variável, e a regra cadê em várias variáveis a gente ainda não vai usar, né? Isso aí vai ficar para a lista 6, 5, 6. Vai ser a próxima lista, né? A lista próxima dessa aula aqui. Derivadas de ordem regra cadeia, derivadas de ordem superior, tudo isso. Certo? Acho que a gente vai ver tudo lá. Se a gente vai ver alguma coisa aqui, não lembro bem ao certo. Mas enfim, vamos lá. Você tem no item G f de xy é elevado a menos x seno de x mais y. F de xy é elevado a menos x seno de x mais y no ponto de coordenadas 1, 1. Ok, então vamos lá. Quem é que vai ser df dx nesse caso? No ponto xy qualquer. Isso aqui vai ser derivada da primeira vezes a segunda. Então é menos e elevado a menos x seno de x mais y mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é uma composta. Então vai ser ó, cosseno de x mais y vezes a derivada da de dentro em relação a x, né? Que é 1. A derivada de x mais y em relação a x é 1. Tudo bem. De tal sorte que, quando a gente ajeitar a casa, quem é que vai ser df dx no ponto xy? Isso aqui vai ser... colocar o e elevado a menos x em evidência. E vai ficar cosseno de x mais y menos seno de x mais y. Beleza? Agora vamos olhar o df dy. Então df dy em xy vai ser a mesma coisa. Derivada da primeira vezes a segunda. A derivada da primeira em relação a y é 0 vezes a segunda. Seno de x mais y mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a y. Ou seja, cosseno de x mais y vezes a derivada da de dentro em relação a y. Derivada de x mais y em relação a y também é 1. Né? Então, quando a gente ajeitar a casa, vamos ter que df dy, desculpa, df dy no ponto xy qualquer é igual a e elevado a menos x cosseno de x mais y, né? E quando você aplicar o ponto 1, 1, você aplicar em 1, 1, o que é que a gente vai ter? Ó? Então, vamos lá, você vai ter, aqui em cima você vai ter ó, menos e, aliás, menos 1 sobre e, né? Porque é elevado a menos 1, ou melhor aqui, 1 sobre e, cosseno de 2 menos seno de 2, né? Então, vamos ter que df dx em 1 é igual, vou fazer aqui que aí vai caber os dois. Deixa eu aumentar o zoom para caber os dois. Pronto, agora cabe os dois, que eu vou escrever pequenininho. Ó, vou ter que df dx em 1 é igual a e elevado a menos 1 ou 1 sobre e, você que sabe, cosseno de 1 mais 1 menos seno de 1 mais 1, né? Ou seja, colocar direto, né? Para a gente não perder tempo aqui. Colocar direto aqui 1 sobre e, que é elevado a menos 1, cosseno de 2 menos seno de 2. Pronto, aí quem é que vai ser df dy nesse caso, né? Df dy
em 1. Isso é igual a também 1 sobre E, que é elevado a menos 1, cosseno de 2. Certo? Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Vou fazer mais uma dessa para a gente encerrar. Passar adiante, né? São, eu disse, exemplos muito mecânicos. A gente não tem muito o que fazer aqui. É você lembrar daquilo que você aprendeu, derivado de uma variável, e aplicar. Certo? Se houver alguma dúvida, vocês podem perguntar por e-mail lá. Com raiz, acho que não. Vou pegar um exemplo com raiz aqui, não sei se vocês ainda lembram, tem um arco tangente que é interessante. Vou pegar uma com raiz, né? Essa aqui, pronto, a P. Tem um LN, é bacana de derivar. Então vamos lá. P de pato. F de XYZ igual ao logaritmo natural x mais 2y mais 3z. Isso em 1, 2, 3. Muito bem. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter 3 derivadas parciais, df de x, df de y, df de z. Né? A derivada do logaritmo natural a gente tem que lembrar que é 1 sobre o cara que está aqui dentro. Né? Então vamos lá. df de x, quem é que vai ser? Em xyz. Isso aqui vai ser a derivada do logaritmo natural, que é 1 sobre o cara, né? 1 sobre x mais 2y mais 3z, vezes a derivada de dentro em relação a x. A derivada de dentro em relação a x, ó, essa dá 0, essa dá 0 e essa dá 1. Né? Então isso aqui vai ser 1 sobre x mais 2y mais 3z. Beleza. O que vai ser df de y em xyz? Mesma coisa, né? Derivada do ln. Essa primeira parte sempre se repete. 1 sobre x mais 2y mais 3z. Deixa eu até apagar aqui um pedaço. Vezes a derivada de dentro em relação a y. Agora eu estou derivando em relação a y. Então essa dá 0, essa dá 0. A derivada disso em relação a y dá 2. Então isso aqui é 2 que multiplica x mais 2y mais 3z. Se você prestar atenção, quanto é que vai ser a terceira? Então vamos ter que df de z em xyz é igual a 1 sobre x mais 2y mais 3z vezes a derivada desse termo aqui de dentro em relação a z. Essa dá 0, essa dá 0, essa dá 3. 3 sobre x mais 2y mais 3z. Quando você substituir o ponto 1, 2, 3, o que a gente vai ter? Primeiro, quanto é que está essa parte aqui de dentro? Que vai dar 1, mais 4, 5, mais 6, 11. Então você vai ter, ó, te mata de cara. Assim, tá só assim. Quem é que vai ser df de x em 1, 2, 3? É 1 sobre 11. Depois, df de y em 1, 2, 3 é 2 sobre 11. Por fim, df de z em 1, 2, 3 é igual a 3 sobre 11. Beleza? Sem estresse nesse problema, né? Vamos pro próximo. Problema 2 agora. Certo?
No problema 2, o que é que a gente tem? Seja φ uma função da reta na reta, uma função de uma variável derivável. Considere essa função uma função g, uma função de um subconjunto do R2 na reta, onde a imagem dessa função é justamente a imagem da função. E aí, sendo essa função diferenciável, a φ, né, e a g sendo a imagem desse número x2 mais y2, que essa é uma quantidade real, né, ele quer que a gente prove justamente isso, que dg dx em 1 é igual a dg dy em 1, por exemplo não, né? Exatamente nesse ponto aqui, certo? Muito bem, então vamos lá. Tem que... E aí o que a gente precisa ter em mente, né? Basicamente, o que a gente precisa ter em mente é a regra da cadeia em R. O que é a regra da cadeia em R, né? Se você tem duas funções f de em R, né? A g é uma função que vai do f de i também em R, com fg diferenciáveis ou deriváveis, com o professor está usando essa terminologia, né? Deriváveis na reta, a gente tem o mesmo sentido, né? Então, a função g bola f de x que vai de i em R, né? Que a cada x associa o g bola f de x igual a g de f de x, né? Também é derivável. E mais que isso, né? G bola f linha aplicada em x é justamente a derivada da g aplicada em f de x vezes a derivada da f em x, né? Vamos mudar de x para t, porque senão vai confundir com x lá em cima, né? Vamos pegar t, se a cada t associa um g bola f de t, né? Senão confunde com x lá em cima e só mudar o nome da variável aqui, é só para dizer que é em R, certo? Só para... Então a gente tem que ter isso em mente, né? A regra da cadeia em R, porque é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então vejamos. Aqui você tem... A gente tem algumas hipóteses que a gente precisa levar em consideração, né? Então vamos lá, quem é que vai ser dg dx no caso? Observe que dg dx aplicado no ponto 1, 1, né, vai ser a derivada em relação a x dessa associação de funções aqui, né? φ de x2 mais y2. Né? Esse aqui vai ser quem? Esse aqui vai ser a derivada de φ. Como φ está na reta, só existe uma derivada, né? Então vai ser φ' aplicada na função de dentro, ou seja, aplicada em x2 mais y2. Φ' aplicada em x2 mais y2. Vezes a derivada que está dentro em relação a x. O que está dentro em relação a x? O que está dentro, na verdade? É x2 mais y2, né? Que você pensa no t, você pode até olhar o seguinte, você pode... Pense no t como... Vou abrir aqui um parêntese. x2 mais y2, né? Certo? E aí você teria a derivada desse t em relação a x aqui fora, por exemplo. Né? Então, a derivada da φ em x2 mais y2 vezes a derivada
de x2 mais y2 em relação a x, ou seja, 2x, certo? Então pronto. Isso aqui, se você arrumar a casa, você vai ter que aqui em 1, não, desculpa, aqui em xy. Só ajustar. Você tem que dg dx em xy é 2x filinha de x2 mais y2, certo? Da mesma forma, você tem que dg dx, dg dy em xy qualquer também é a derivada em relação a y da φ de x2 mais y2. Isso aqui, da mesma fórmula de cima, é a derivada da φ aplicada em x2 mais y2. Dessa vez fez a derivada de dentro em relação a y, ou seja, 2y. Daí o que é que a gente tira? A gente tira aqui dg dy em xy é igual a 2y filinha de x2 mais y2. A priori você olha para cá e diz assim, isso aqui não é igual, né? Mas avalie no ponto 1, que é onde eu quero, né? Então, ao avaliarmos em 1, quem é que vai ser dg dx em 1? Vai ser igual a 2 vezes 1 vezes o φ de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser 2 filinha, né? Não, filinha. 2 filinha de 2. Quando você fizer essa mesma análise para o dg dy, você vai ter que dg dy aplicada em 1 também é 2 vezes 1 filinha de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 2 filinha de 2. Que é exatamente a mesma coisa. Se você analisar, você vai concluir que o dg dx, pelo menos desse ponto 1, é igual ao dg dy em 1, como queríamos demonstrar. Beleza? Então, problema simples, o que você precisa ter em mente? Primeiro, saber derivar. Obviamente, se você não souber derivar, não sai, né? E você ter a regra da cadeia na reta em mente para poder fazer isso aqui, para poder sair alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para essa 3. Essa 3 é um problema interessante, né? E aí, ela faz um questionamento muito pertinente assim, para funções desse tipo, né? Diz o seguinte, você tem uma função de 2 ramos, né? Uma função que tem um ponto aparentemente de descontinuidade, o 0, 0, quando você toma o limite, essa função, talvez esse limite nem, justamente isso, essa função talvez não seja nem contínua no 0, 0, então essa função aparentemente é descontínua no 0, 0, e ela quer saber se primeiro, determinar as derivadas parciais fora da origem, ver o que acontece com a função fora da origem, e depois ver se as derivadas parciais existem sobre a origem, né? E aí nós vamos ter que utilizar alguns teoremas que a gente já viu sobre isso, né? Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, fora da origem, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, vejamos para xy diferente de 0, 0. Então, para xy diferente de 0, 0, o que eu posso ter nesse caso? Né? Eu derivo tranquilamente. Porque para xy diferente de 0, 0, você tem que f de xy é aquela função lá em cima.
está bem definida. A f de xy está bem definida. X ao cubo menos y quadrado. Deixa eu ajustar esse trem aqui. Sobre x2 mais y2, né? Vamos ajustar aqui. Tá bom desse tamanho. Pronto. Pronto. Então, essa função é diferenciável, né? Ela é mais do que existem as derivadas parciais. Então, ela é diferenciável aqui. Vocês devem lembrar das notas de aula que o fato de existirem as derivadas parciais não garante diferenciabilidade, né? Então, existirem df dxi necessariamente não implica diferenciabilidade, né? São coisas... Isso aqui não. Diferenciabilidade. A implicação contrária é verdade, sim. Agora, se você fizer daqui para cá, a diferenciabilidade, sim, implica em existência de derivadas parciais, né? Mas, basicamente, uma estratégia para você verificar se essa função possui derivadas parciais é você verificar se um daqueles limites de definição das derivadas parciais existe, né? Ou se a função é contínua, por exemplo, se você garantir que essa função já não é contínua, né? Então, se ela não for contínua, ela não é diferenciável, né? Ok? Se ela não é diferenciável, não existem derivadas parciais, pelo menos no 0, 0, né? Se ela já não for contínua no 0, 0, beleza, né? Lembrem que diferenciabilidade implica em continuidade, então não continuidade implica em não diferenciabilidade. Vocês têm que ter isso em mente, certo? Essa contrapositiva de informações. Muito bem, então, fora da origem, como é que vai ficar? Vou ter df dx no ponto xy diferente da origem, vai ser derivada de cima em relação a x vezes a de baixo, então vai ser 3x quadrado x2 mais y2 menos a de cima vezes a derivada de baixo em relação a x, então vai ser 2x x ao cubo menos y quadrado, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, né, se vocês lembram lá. X quadrado mais y quadrado ao quadrado. Beleza? Isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Quem é que vai ser a derivada parcial de f em relação a y fora da origem? df dy em xy, onde esse xy é alguém fora da origem, né? Mesma coisa, a regra do quociente. Quem é que vai ser a regra do quociente? Então, de novo, derivada de cima, só que agora em relação a y. Derivada de cima vezes a de baixo, derivada de cima vezes a de baixo, então vai ser menos 2y. X quadrado mais y quadrado menos a de cima vezes a derivada de baixo em relação a y. 2y que multiplica x ao cubo menos y quadrado. Sobre x2 mais y2 quadrado, certo? Então aqui a gente tem as derivadas parciais fora da origem, ok? Então vamos lá. Achamos as derivadas parciais fora da origem. Então fora da origem elas se comportam muito bem, você não tem esse problema, né? Agora, em cima do 0, 0. Então, em cima da origem, não tem jeito, a gente tem que usar a definição, né? Não tem que usar a definição. Se a gente não usar a definição, a gente não consegue calcular essas derivadas parciais. Certo? Vamos só lembrar a definição, né? Então, deixa eu abrir aqui um parêntese, só uma seção recordando. Vou fazer aqui de azul. Né? Mas cuidado, nunca vermelho, azul e branco. Eu vou dizer para vocês que o vermelho, azul e branco são uma combinação de cores que não deixa ser
dá uma coisa ruim no estômago, né? Chega, mexe a coisa. Muito bem. Então vamos só relembrar aqui, né, por definição, quem é que é df de x no ponto x0 e y0. Aqui no caso do R2, né, uma definição bem simples. Isso é justamente o limite, quando h vai para zero, do f de x0 mais h, y0, menos o f de x0 e y0, tudo isso sobre h, né? E quem é que vai ser a derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto x0 e y0, né? Vai ser esse limite, obviamente, quando o limite existir, não citei lá em cima, vai ser esse limite quando o limite existir, do f de x0, y0 mais k, menos o f de x0, y0, tudo isso sobre k, né? Vocês devem lembrar dessa definição. Lá o professor Gleison falou nas notas de aula, da aula 8, lá, tá lá bem, da aula 9, desculpa, tá bem explicadinho lá. Certo? Aqui no nosso caso, x0 e y0 agora são 0, 0. Né? Então vamos lá, vamos mudar para o preto. Nesse caso aqui, quem é que vai ser o df de x em 0, 0? Vai ser o limite, quando h vai para 0, do f de 0 mais h, 0, menos o f de 0, 0, sobre h, né? Isso aqui vai ser f de h0 menos o f de 0, 0. Opa, limite, desculpa. Limite quando h vai para 0. Limite quando h vai para 0 do f de h0 menos o f do 0, 0 sobre h. Isso aqui vai ser quem? Então você olha lá. H0 está fora da origem, então vai ser h ao cubo sobre h ao quadrado. H ao cubo sobre h ao quadrado dividido por h. Isso aqui dá 1, né? Beleza? Só que vamos fazer o seguinte, vamos se aproximar da origem de uma forma diferente. A gente precisa ver se esse negócio realmente dá certo, né? Ver se isso realmente funciona. Vamos aproximar da origem pelos pontos da forma TT. Deixa eu ver se TT dá certo. T ao cubo, 2T, T0. 0T. Bacana. Então vamos se aproximar da origem pelos pontos da forma 0T. 0 menos T. 0T, 0 menos T. Não. Acho que dá certo lá mesmo. T. Agora. Se a gente se aproximar pelos pontos da forma TT, TT não, T0. Aproximar vamos nos aproximar pelos pontos da forma T0, né? E quando eu me aproximar pelos pontos da forma T0, T0, 0T, agora eu fiquei na dúvida aqui. T0, 0T, T0, 0T. Só um minuto, deixa eu fazer um pensamento aqui para a gente poder. Muito bem, voltando aqui, então, o fato desse limite dar 1, a gente consegue garantir que a derivada parcial de f em relação a x em 0, 0 é 1, né? Vamos ver quem é que é df dy em 0, 0, né? Tem um limite quando k vai para 0 do f de 0, 0
mais K menos o f de 0, 0 sobre K. Então esse vai ser o limite quando K vai para 0 do f de 0K menos o f de 0, 0 sobre K, né? Então isso aqui vai ser, ó, quando você substituir lá, você vai ter menos K quadrado sobre K quadrado. Isso aqui é menos 1, certo? Então, a priori, você encontraria esses dois valores para df dx e df dy na origem. Pois é, só que mesmo com essas condições, ó, vamos observar o seguinte. Mesmo com tudo isso, mesmo a gente tendo em tese conseguido calcular esse limite por um caminho específico, né? A gente provou que esse limite é menos 1 por um caminho específico. Vamos ver o que acontece aqui. Mesmo com tudo isso, observe, né? Vamos ver o seguinte, vamos ver quem é que é a f pelos caras da forma 0, 0t, 0y, sei lá. Então, quem é que se a gente olhar f de 0y, por exemplo, certo? Então, f de 0y, eu estou me aproximando aqui da origem. Nesse caso aqui, eu estou me aproximando da origem por cima do eixo y. Aqui, estou me aproximando da origem por aqui, ó. Certo? Então, tá aqui, estou me aproximando da origem por esse caminho verde aqui. Certo? Então, tá aqui. Esse aqui são os pontos da forma 0y. Eu estou me aproximando por aqui. Então, quando eu olhar para a função dessa forma, quem é que vai ser a função? Essa função vai ser 0 ao cubo menos y quadrado sobre 0 quadrado mais y quadrado, né? Isso aqui fora da origem, né? Para y diferente de 0. F de 0y é igual a menos 1, né? Para y diferente de 0. Para y igual a 0, a gente já sabe que é 0, né? Então a gente pode definir uma outra função. Definamos um h de y. H não, porque h já tem ali, né? Vou pensar. Definamos uma b de y como sendo f de 0y, né? E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0 é justamente a derivada dessa b no ponto 0, se existir, né? A questão é que ela não existe, ó. Por quê? Porque a b não é contínua na origem, certo? Quem é que é b de y? B de y é igual a menos 1 se o y é diferente de 0 e é 0 se o y é igual a 0, né? Ou seja, a b não é contínua. Logo, se não é contínua, implica que b não é diferenciável ou derivável, né? E isso implica que, embora nós tenhamos calculado esse limite, ele tenha dado menos 1, ele é menos 1 por um caminho específico, né? Os caminhos da forma 0k, né? Mas o fato dessa função não ser diferenciável garante que essa função não é contínua em cima desse caminho, então não existe essa derivada parcial em torno do 0, 0, né? Em torno para xy igual a 0, 0, né? Isso implica que não existe df dy em 0, 0, certo? Ela vai dar valores diferentes para caminhos diferentes, né? Vai até coincidir em alguns caminhos específicos, mas
o valor da derivada parcial não vai ser o mesmo em todos, né? Ok? E aí acontece isso, de fato. Beleza? Então não existe derivada parcial em relação a x, ok, sem problema com relação a isso. Tá lá tranquilo, né? Você não tem estresse com relação a isso, mas quando você olha para a derivada parcial de f em relação a y, a gente tem esse problema, ela não existe, certo? Muito bem. Beleza. Muito bem, para essa questão 4, basta olhar o seguinte, o que nós temos no enunciado, né? Você tem de novo uma função com dois ramos, aqui f de xy igual a xy sobre x2 mais y2 fora da origem e 0 em cima da origem, né? Então, vou mostrar que existem derivadas parciais em cima do 0, 0, mas que ela não é contínua nesse ponto, né? Então vamos lá, vamos fazer logo assim, vamos mostrar logo que ela não é contínua, né? Que é mais fácil, olha aqui, esse aqui, 1, esse aqui a gente vai para o 2. Então vamos lá, vamos ver aqui um f não é contínua em 0, 0. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o pacote básico, pega dois caminhos, mostra que o limite não é o mesmo, né? Então, você olha para cá, você escolhe caminhos específicos. Se você escolher os caras da forma, os casos 0x, x0, 0y, aí tudo vai dar zero porque é um produto aqui em cima. Então talvez a saída seja você pegar os caras da forma tt ou tt e t menos t, certo? F não é contínua em 0, 0. Tem que colocar aqui. Então vamos lá. Os pontos da forma tt, se a gente se aproximar da origem pelos pontos da forma tt, vou escrever isso bonitinho para vocês, né? Deixa eu ver se dá para colocar uma caixa de texto aqui para eu digitar ficar melhor, né? Pronto. Esse, dá para colocar aqui. Vamos aproximemos, não sei como ficou bonito, da origem pelos pontos da forma tt e t menos t, certo? Então vamos lá, vamos se aproximar da origem por esses caras agora. Muito bem, não trave não, minutinho. Pronto, galera, graças a Deus o programa voltou sem dar bug, ó. Então vamos se aproximar pela origem, se aproximar da origem pelos pontos da forma tt e depois t menos t. Quando a gente fizer se aproximar pelos pontos da forma tt, então vamos ter o seguinte, ó, que o limite quando xy for para 0, 0 da função f de xy pode ser reescrito como o limite quando t tende a 0 de quem? tt, t quadrado mais t quadrado. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 e t quadrado sobre 2t quadrado. Aqui t está tão próximo de zero tanto quanto eu queira, mas sempre diferente de zero. Então isso aqui dá 1/2. Agora, quando a gente se aproximar pelos pontos da forma t menos t, vamos ter que o limite quando xy se aproxima de 0, 0 da função f de xy se escreve como o limite quando t tende a 0. Agora, t menos t, deixar descarga. Sempre tem um abençoado com a descarga torbal quando a gente não precisa dele, né? Nunca se tem um guarda quando se precisa de um. Muito bem. Aqui vai ficar t menos t, t quadrado mais menos t quadrado. Esse é o limite quando t tende a 0, menos t quadrado sobre 2t quadrado
t está tão próximo de zero tanto quanto eu queira, mas sempre diferente de zero. Então isso aqui vai dar menos 1/2. Esses dois limites são diferentes. Isso implica que f não é contínua em 0, 0. Ok? Beleza. Não é contínua em 0, 0. A gente não tem esse problema. Agora vamos lá. Vamos para o 2. F admite derivadas parciais em 0, 0. df dx em 0, 0. df dy em 0, 0, né? Então vamos lá. Quem é que vai ser a derivada parcial de f em relação a x na origem, né? A definição, não tem jeito. Isso vai ser o limite quando h vai para 0, f de 0 mais h 0, menos f de 0, 0 sobre h. Isso aqui vai ser o limite quando h vai para 0, f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. E aí basta olhar o seguinte, ó, não interessa por onde eu venha. Quando você fizer h0 aqui, não interessa por onde você venha. Se você vier por pontos que se aproximam da origem, você vai ter sempre aqui, ó, h. Eu vou ter h0, aqui embaixo eu vou ter h ao quadrado, mas aqui em cima vai dar 0. Então esse cara vai dar 0. Então, e isso indifere do caminho que eu escolher. Então esse limite vai dar 0. Não tem como não existir, né? Não vai dar diferente de 0 por outro caminho aí. Certo? Esse limite especificamente, né? Não o limite da função, mas esse limite especificamente aqui. Ok? E aí se você fizer o limite, a mesma coisa para a derivada parcial de f em relação a y, certo? Então você vai ter df dy, é o limite quando k vai para 0, do f de 0, 0 mais k, zero mais k, menos f de 0, 0, sobre k. Mesma coisa. Isso é o limite quando k vai para 0, f de 0k, menos f de 0, 0, sobre k, né? Então não interessa para onde você vem aqui. Isso aqui sempre vai dar 0, isso aqui sempre vai dar 0, isso aqui sempre vai dar 0, consequentemente o limite vai dar 0. Então as derivadas parciais realmente existem, né? Então, de fato, existem as derivadas parciais em 0, 0. df dx em 0, 0. df dy em 0, 0 e df dx em 0, 0 igual a df dy em 0, 0 igual a 0. Certo? Muito bem. Vou seguir adiante. Vamos para a sexta. A sexta é uma questão que parece muito com a terceira, né? Você tem uma função que tem um determinado panorama e ele quer que você mostre que vamos dizer assim, essa equação com essas derivadas parciais, elas correspondem a essa igualdade, né? Coincidem com essa igualdade. Aqui você está vendo que aqui tem coisas que estão implícitas, né? Por exemplo, o que eu faço quando você olha para z, z é uma função z de xy, né? Diferenciável, pelo menos admitindo derivadas parciais. Admitindo derivadas parciais, né? Só para garantir, você pode pensar ainda
o enunciado não fala nada sobre isso, mas você pode pensar que z está definida no R2 menos a origem, né? Porque aí a gente tira o ponto que dá problema, né? E aí você pode derivar sem medo agora, né? Pelo menos admitindo essas, aqui admitindo derivadas parciais, tá? Só para, foi que eu cliquei aqui, meu pai, pronto. Só para a gente ter essa, admitindo derivadas parciais, certo? Admitindo derivadas é um negócio muito genérico, né? Então vamos lá. Então nesse caso, vamos ver quem é que vão ser as derivadas. Você olha para cá. dz dx vai ser quem? Deriva essa moça aqui. Nesse caso sendo z, vou escrever aqui xy quadrado sobre x2 mais y2. Então derivada de cima vezes a de baixo, então vai ser y quadrado x2 mais y2 menos, né? A de cima vezes a derivada da de baixo, 2yx y quadrado, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. A gente tem x2 mais y2 ao quadrado. Muito bem. Então vamos lá. O que a gente faz, né? Vamos ajeitar a casa. dz dx. Quando eu não boto, eu estou pensando em no xy qualquer aqui, certo? Botei lá no começo, mas deixa eu colocar aqui só para dz dx no xy qualquer. Então, esse aqui vai ser y quadrado x2 mais y2. Vou deixar em evidência, talvez eu já consiga ver alguma coisa que dá para fazer. Menos. Eu não acho, talvez não valha nem a pena mexer nisso. Não. Com certeza não vale nem a pena não, deixa assim mesmo. O que dá para fazer quando a gente for? A gente possa só multiplicar para ver o que vai acontecer. Vou pegar aqui, quem é que vai ser x dz dx, né? Isso aqui vai ser xy quadrado x2 mais y2. Aí eu posso até trocar o cara lá, né? Que eu coloco aqui menos fazer o que? Deixa eu pegar aqui. Mais xy quadrado menos 2xy. Olha que coisa legal que ficou. Sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Ou seja, dz dx pode ser escrito assim. Eu coloco xy quadrado em evidência. Aqui vai ter ó, x quadrado mais y quadrado menos 2xy. Vocês conseguiram ver a mesma coisa. O que eu fiz foi o seguinte, né? Eu multipliquei por x, ó. Esse x aparece aqui. E esse x vai aparecer aqui. E esse x aparece aqui no meio, né? E aí eu troco a ordem colocando o xy quadrado em evidência. Sobre x2 mais y2 quadrado. Por fim, a gente tem que x dz dx é igual a xy quadrado que multiplica x menos y ao quadrado sobre x2 mais y2.
ao quadrado. Muito bem. Quem vai ser dZdy agora? dZdy em xy, né? Mesma coisa aqui, ó. Que aqui agora a gente vai inverter só a ordem de derivação, né? Olha, aliás, inverter a variável na qual trocar a variável de derivação, no caso, né? Em vez de ser em relação a x, em relação a y. Então vamos lá. Aqui, derivada de cima vezes a de baixo, então vai ser 2xy, que multiplica x2 mais y2, menos a de cima, xy2, dividido pela derivada de baixo em relação a y agora, então eu vou ter 2y, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, ou seja, x2 mais y2 quadrado, certo? Quando eu multiplicar por y, nesse caso, você tem y dZdy em xy, né? Eu disse que eu vou colocar aqui nesse caso. Então isso aqui vai ser, ó, pronto. Isso aqui vai ser 2xy quadrado, x2 mais y2. E aqui eu vou ter 2y quadrado, né, do lado de lá, ó, mais xy quadrado menos 2y quadrado, vem aqui, sobre x2 mais y2 quadrado, certo? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter y dZdy igual a y dZdy igual a, vamos ajeitar a casa. Então vou colocar também xy quadrado em evidência, xy quadrado em evidência. Aí vai ficar aqui, ó. Aqui é que eu tenho que fazer um ajuste, né? Porque senão a gente vai ter um problema aí, porque eu tenho um 2 aqui na frente. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui para ver o que vai acontecer, para a gente não ficar inventando algebrismos, né? Vamos ver aqui, tem um 2 aqui também. Se bem que eu posso até tirar esse 2 aqui. Eu coloco esse 2 aqui, ó, porque eu tenho 2 dos dois lados. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado menos y quadrado. O cara some, né? Bacana. Pego 2, boto para fora, né? Ele fica menos aqui, ó. Sobre x2 mais y2 quadrado aqui. Agora vamos somar os caras. Ver que bicho é que vai dar. Certo? Ali sobrou x quadrado. Aqui a gente tem um xy. Não estou vendo bem o que ele está dizendo não, mas vamos ver o que vai dar. Consigo enxergar isso que ele está falando lá em cima, não. Aqui tem que dar xy quadrado, então tem que sumir um quadrado aqui de baixo. Tem que acontecer uma série de coisas. Enfim, vamos lá. Muito bem, galera. Então eu parei aqui para dar uma olhada nas contas e vi que tinha cometido um erro aqui no começo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Aqui tudo bem. Aqui vamos só complementar antes da gente mostrar o erro. Vamos lá. Então eu vou ter que y
dz dy é igual a, você mata o y quadrado com menos y quadrado, só vai dar isso aqui vai ser xy quadrado, que multiplica 2x quadrado sobre x2 mais y2 quadrado. y2 tudo quadrado. Tudo bem, vamos corrigir aqui em cima agora. Foi essa derivada aqui que eu meti esse erro aqui na derivação. É o tipo de coisa que a gente passa desapercebido e tem que levantar, tomar uma água, dar 5 minutinhos de descanso para a mente, para você perceber que foi um desses erros banais, né? Onde é que foi esse erro? Então vamos lá, vou começar a apagar isso aqui também, porque senão... Ó, derivada de cima vezes a de baixo, derivado quociente aqui, tá? Então vamos lá, derivada de cima vezes a de baixo, então derivada de cima. Derivada de x em relação a x é 1, sobra só y quadrado, vezes a de baixo menos a de cima, né? xy quadrado, colocar isso aqui. Que multiplica a derivada de baixo em relação a x, 2x, né? Então, quando você for ajustar, você vai ter dz dx, um xy qualquer, como igual a y quadrado menos y quadrado x quadrado. Vou deixar isso aqui desse jeito, pronto. Vou deixar isso aqui desse jeito e vou multiplicar por x já pra gente ver. Então quando a gente multiplicar por x, eu vou ter que isso aqui vai ser x dz dx. Isso aqui vai ser xy quadrado, que multiplica x2 mais y2 menos xy quadrado, que multiplica 2x quadrado. Ó. Tudo isso sobre x2 mais y2 quadrado. Beleza? Então aqui a gente vai ter, isso implica que x dz dx vai ser igual, né, a xy quadrado que multiplica x quadrado mais y quadrado, ó, x quadrado mais y quadrado menos 2x quadrado, esse menos aqui, sobre está ficando reto não, pronto, x quadrado mais y quadrado quadrado, ou seja, x dz dx é igual a xy quadrado que multiplica menos x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tudo isso ao quadrado. Ok, agora vamos somar esses dois caras aqui. Ó. E a gente ajeita isso. Então vamos lá, vamos ajeitar essa casa toda aqui. Então vou fazer o seguinte. Vamos somar todo mundo. Por fim, escrever alguma coisa, isso aqui não é nem um ensino médio, né? Então, por fim, teremos... Então, vamos ter x dz dx mais y dz dy como sendo
aquele termo lá em cima. XY quadrado vai ser XY quadrado menos x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado tudo ao quadrado, mais esse rapaz que está bem aqui, xy quadrado 2x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tudo isso ao quadrado. Então você faz o seguinte, coloque em evidência o z. Quem é que é o z? É o xy quadrado sobre, tira até o parêntese aqui, x quadrado mais y quadrado. E aqui a gente vai ter, ó, menos x quadrado mais y quadrado mais 2x quadrado. X quadrado mais y quadrado. A questão é que esse cara aqui, esse termo aqui dá justamente x quadrado mais y quadrado, né? Como xy aqui eu não coloco isso, mas tem que garantir que o xy não é o 0, 0, né? Vamos dizer assim, uma hipótese subtendida que precisa ficar. É que não existe hipótese subtendida, né? Tem que a hipótese tem que ser citada. Uma hipótese subtendida é que o xy não pode ser o 0, 0. Porque se ele for, isso aqui dá um problema sério, né? Então, isso aqui tudo dá 1, né? E esse cara é z. Portanto, x dz dx em xy mais y dz dy em xy é z de xy. E aqui você pode até colocar, né? Para todo xy diferente do 0, 0. Senão não dá ibope. Beleza? Então vamos terminar aqui essa primeira parte. O vídeo já está com mais de 1 hora. A gente continua os próximos problemas e vamos em frente.